Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Por favor, abra sua Bíblia. Todos abriram? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, neste lugar, Deus amado, que tem sido utilizado, esse templo, para nos reunirmos e adorarmos o seu nome, nos reunirmos enquanto igreja. E eu te louvo por isso, Pai. Obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra, de aprendermos mais. Abra o nosso coração nesse momento, abre o nosso entendimento, que a nossa mente, Deus, esteja cativa ao Senhor, que todo o nosso entendimento esteja cativo ao Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra melhor e te servir melhor através dessa compreensão. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar com a igreja hoje a partir de Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47, a respeito de um assunto que está bastante... Ele sempre foi bastante atual, esteve bastante em discussão e foi sempre falado nas igrejas, mas ultimamente tem sido ainda mais falado, que é sobre a questão de avivamento e crescimento. Como nós desejamos viver e experimentar um avivamento genuíno e como nós desejamos ver cada vez mais, não somente a nossa igreja, mas as igrejas que estão espalhadas aí, igrejas realmente sérias, crescerem. Porque nós sabemos que quando existe um avivamento, nós somos tocados e agimos mais de acordo com a vontade de Deus, existe um quebrantamento nos nossos corações, e nós sabemos que isso gera, consequentemente, também o crescimento da igreja. No entanto, é preciso que nós entendamos que o avivamento é importante e o crescimento é importante, mas não a qualquer custo. É preciso que haja avivamento e nós devemos sonhar e desejá-lo, e é preciso que haja crescimento e nós devemos sonhá-lo e desejá-lo, mas é necessário que isso seja feito à luz das Escrituras, de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui e do modo que a palavra de Deus nos diz que deve ser, do modo como ele fala que nós temos que agir, e aí então nós vamos ver tanto o avivamento quanto o crescimento, sendo que um é consequência do outro. O crescimento é consequência de um grande avivamento. Vocês já pararam para pensar por que a igreja de Atos crescia tanto? É maravilhoso nós lermos Atos, e nós vamos ler daqui a pouco esse texto aqui, e vemos o quanto a igreja de Atos crescia e cresceu de forma rápida, chegando a ser um crescimento até assustador, quando você vê a Bíblia nos dando relatos da quantidade de pessoas que eram convertidas. E vendo esse crescimento, por que nós vemos então o Senhor, a Bíblia dizendo que o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos? Será por que a igreja de Atos era uma igreja tão avivada? E por que a igreja primitiva, a igreja de Atos, aquela igreja relatada em Atos, a igreja que iniciou, por que havia um crescimento tão grande? Por que a Bíblia nos diz que o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos? Uma outra questão é que eu quero fazer só algumas observações aqui antes de nós entrarmos no texto, é que você talvez, em alguns aspectos que eu fale, e talvez até venha falar, você fala assim, você crê realmente em avivamento? Demais, eu creio no avivamento. Eu desejo cada vez mais um grande avivamento na vida de cada crente, de cada cristão, que cada um de nós possamos viver isso, mas é preciso ser feita uma pequena observação. Tem sido dito demais aí, que Deus vai trazer sobre nós um grande avivamento, porque está profetizado em Joel capítulo 2. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E as pessoas se esquecem de que a Bíblia faz essa promessa, mas ela já se cumpriu. Esse avivamento de Joel 2 se cumpriu em Atos capítulo 2. Se você tiver curiosidade, lê lá Atos capítulo 2 e você vai ver que o próprio apóstolo Pedro, ele fala assim, hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, aquele avivamento de Joel... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui crê em Jesus? Levanta a mão. Mas uma pergunta, lógico que vocês estão aqui porque vocês creem. Você sabe por que você crê em Jesus? Porque Deus cumpriu a promessa dele de Joel e avivou a igreja primitiva, lá em Atos, fazendo o cumprimento e derramando o Espírito, e aí nós somos consequências daquele avivamento de Atos ainda. Por causa daquele avivamento, o derramamento, quem aqui crê que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Consequência do avivamento de Atos, cumprimento de Joel 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos aqui como prova disso. Quando nós vemos falando, vai vir um avivamento de Joel, esse avivamento já aconteceu, e eu e você hoje somos consequência disso.
Se nós aqui hoje, se o Evangelho não morreu, se o Evangelho foi espalhado por todo mundo, se nós sabemos o que é Cristo, se nós temos essa palavra nas nossas mãos, é porque o Senhor avivou a igreja de Atos, cumprindo a sua promessa de Joel. Mas o Senhor ainda pode gerar avivamento hoje? Pode. Nós vemos no decorrer da história infinitos e uma infinidade de avivamentos que vão acontecendo nos Estados Unidos. Nós vemos o avivamento ali da Rua Azusa, nós vemos avivamento na Inglaterra com Spurgeon e com tantos outros. Avivamentos que aconteciam de maneira tão genuína e de maneira tão real que bordéis, bares eram fechados. Havia uma conversão em massa de cidades inteiras por causa de avivamentos que o Senhor trazia. O Senhor ainda pode gerar avivamento entre nós? O Senhor pode gerar esse tipo de avivamento no nosso meio, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país? Pode. Mas nós precisamos ter a atitude correta para que esse avivamento venha e para que esse avivamento aconteça, para que não seja apenas emoção, para que não seja nada forçado, para que não seja fogo estranho, para que seja genuíno. E para quando nós experimentarmos, seja algo que realmente transforme a nossa igreja, transforme a nossa vida, transforme a nossa cidade, transforme o nosso país, porque um verdadeiro e genuíno avivamento transforma. Quando você é transformado, o lugar onde você está vai sendo transformado paulatinamente, ao ponto de você ver nações sendo transformadas, cidades sendo transformadas. A Coreia do Sul viveu um avivamento esplêndido. Um país inteiro sofrendo um avivamento espetacular. E aqui nesse texto de Atos nós vemos isso. Por que eu estou fazendo essas observações? Porque existe algo que às vezes acontece, e tem acontecido muito dentro das igrejas evangélicas, chamado de pragmatismo. O pragmatismo, ele é uma filosofia que surgiu no século XIX, com uns caras que eu não consigo falar o nome deles direito, mas o nome deles aqui é um lógico chamado Charles Sanders Peirce, um psicólogo chamado William James e um jurista chamado Oliver Wendell, que criou essa filosofia no século XIX. E para a gente não adentrar muito, essa filosofia, o básico dela é o seguinte: não importa quais sejam os meios, desde que ao final você obtenha os resultados que você espera. E aí nós temos um sério problema. Porque quando nós pensamos assim, nós temos a tendência de olhar só para o resultado e nos esquecemos do percurso para chegarmos no resultado. O que nós queremos? Nós queremos avivamento e nós queremos crescimento. Então eu fico olhando para o avivamento e para o crescimento, mas eu me esqueço que para chegar no avivamento e no crescimento, eu preciso percorrer um caminho bíblico, correto, porque não me importa apenas números, não me importa apenas ver pessoas cheias, ou pelo menos parecendo que estão cheias do Espírito Santo. O que me importa é que esses números cheguem até mim do modo correto, e o que me importa é que se essas pessoas realmente se dizem avivadas, elas estejam realmente avivadas e não seja apenas emoção. Não pode ser assim. O pragmatismo, ele olha somente para o fim, para o resultado. E hoje no nosso meio nós temos sido, muitas vezes, pragmáticos, quando nós não podemos ser pragmáticos. Eu não posso preparar uma mensagem, eu não posso vir para o culto pensando em fazer uma mensagem que vai agradar para que o templo encha. Eu preciso preparar uma mensagem e eu preciso chegar aqui e pregar o que a palavra diz, a verdade, doa a quem doer. E quem o Senhor quiser vai trazer. Quem se sentir ofendido com a verdade da palavra, me desculpe, é a verdade da palavra. Nós não podemos omitir. Agora, se eu sou pragmático, eu não posso pregar sobre isso. Se eu falar sobre isso, a igreja não vai gostar, eu vou perder membros, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Porque quem dá o crescimento, não sou eu que estou aqui pregando, não são os homens. A Bíblia vai nos mostrar nesse texto aqui de forma clara que quem dá o crescimento é quem? Em Atos, a Bíblia nos diz que quem acrescentava o número dos que iam sendo salvos? Pedro. Era o sermão de Pedro. Paulo, que depois se converte mais à frente. Eram os apóstolos, os 11 que ficaram? Não. A Bíblia fala, e o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Nós não podemos ser pragmáticos. Eu fui durante 4 anos pastor dos adolescentes. E algumas vezes eu fui confrontado a ser pragmático para que o ministério crescesse mais. Não pelo pastor João. Saibam vocês que o pastor João prima sempre pela fidelidade, e aqueles que ele encarrega de ministérios, como ele me encarregou, como tem o pastor Mórcio, o pastor Pablo, que estão aqui, que são do Ministério de Jovens, ele fica chegando até vocês, falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem. Ele confia naqueles que ele entregou,
mas por parte de pessoas, às vezes até pais de adolescentes. Não, mas se você tem que fazer isso, senão você não vai atrair adolescentes. Mas quem disse que o papel de atrair esses adolescentes tem que ser feito de modo pragmático? Ou seja, eu não preciso alugar uma boate e um dia da semana fazer um culto numa boate para que esses jovens vão para lá. Eu preciso pregar a palavra aqui, os que vierem permanecerem pela palavra, porque aqueles que são atraídos pelo pragmatismo, pelos meios errados, só são mantidos pelos meios errados, mas aqueles que são atraídos pela palavra, permanecem pela palavra. O que adianta eu ter uma igreja lotada de pessoas caminhando para o inferno, porque foram atraídas de maneira errada? Eu prefiro ter um membro que eu pastoreio, que eu levo para o céu, do que 2.000 que eu estou levando eles para o inferno. É muito melhor. E nós não podemos nos render às pressões que o mundo nos traz. Não podemos. Nós precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Em tudo, nas nossas vidas. Quando você for evangelizar, não tema. E qual é o meio correto para que haja um avivamento genuíno e muitas vidas sejam alcançadas? O bíblico. O meio correto é o meio bíblico. Que nós lemos aqui, nós vemos isso de forma clara. Em Atos capítulo 2, aí, abre sua Bíblia, por favor, e se você puder, vá acompanhando, por favor. No versículo 37 ao 47, diz assim, ó, a igreja de Atos, eu vou ler o texto daqui a pouco, a igreja de Atos era uma igreja que viveu um grande crescimento e avivamento, porque tinha, olha o que nós vamos encontrar aqui, o Espírito Santo, eles eram cheios, foram cheios como cumprimento, lá de Joel 2, cheios do Espírito Santo, exposição fiel das Escrituras, e aqui eu não estou falando de um estilo de pregação. Você expõe as Escrituras de maneira fiel, através de uma pregação temática, através de uma pregação expositiva, através de uma pregação textual, mas é fidelidade ao que se prega. Uma exposição fiel das Escrituras, perseveravam na doutrina dos apóstolos e viviam em comunhão. Isso daqui são as características que nós encontramos na igreja de Atos, para que Deus tenha gerado na vida deles esse grande avivamento e crescimento na igreja de Atos. E aí, olha comigo aí no verso 37, a gente vai analisando aqui, vendo alguns aspectos e alguns pontos aqui. Diz assim, ó, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E ouvindo eles isto. Está vendo que esse texto aqui está continuando. Eu preciso entender o contexto, o que está acontecendo antes aqui. Volta comigo aí um pouquinho, no capítulo 2, no versículo 1, para você ver. No versículo 1, nós temos então o cumprimento de Joel, que é a descida do Espírito Santo. Você vai ver aí no capítulo 2, a partir do versículo 1, isso acontecendo. E aí nós vamos seguindo aqui, pode passando aí. No capítulo 1 você vê a descida do Espírito Santo. No versículo 5 você vai ver aí o dom de línguas. No versículo 14, Pedro começa a fazer um discurso. Por quê? Porque as pessoas chegam lá e elas começam a olhar aquelas pessoas falando naquela hora do dia e entendendo os idiomas, e aí na teologia existe até uma compreensão. Nós não sabemos se Deus fez um milagre ali na audição ou na fala, isso para nós não é relevante, o importante é que Deus fez um milagre ali e houve uma certa representação em tudo aquilo ali, porque existiam pessoas de várias nacionalidades e ali era uma mensagem que Deus estava dando, falando assim, olha, a mensagem agora não é só para os judeus, eu estou fazendo com que todos entendam a mensagem, e aí você vê eles tendo essa compreensão. No verso 14, nós vemos aqui então Pedro começando a fazer um discurso e defender a fé deles, defender o que estava acontecendo, trazer uma explicação para o que estava acontecendo, mostrar para aquelas pessoas ali, falar para elas que aquilo que estava acontecendo ali não é porque naquela hora do dia eles estavam bêbados, tinham bebido, mas é porque o Espírito Santo de Deus estava operando, tinha descido sobre eles como cumprimento de Joel, ele fala isso aqui. E aí nós vemos Pedro trazendo uma exposição da palavra de Deus. Olha que interessante. No versículo 17, olha aí, eu acredito que na sua Bíblia o texto está em recuo. Levanta a mão aí, onde na sua Bíblia o texto está em recuo? Está um pouquinho para frente. Isso significa que é uma citação do Antigo Testamento. O que Pedro começa a fazer? Ele vai para as Escrituras. Ele começa a citar textos do Antigo Testamento e a explicar esses textos para aquelas pessoas. Esse primeiro texto que você está lendo aí é Isaías 44:3, que Pedro está falando, a partir do versículo 3. O segundo texto que está em recuo aí é Salmos 16, do verso 8 ao 11. E o terceiro texto, que está lá no versículo 34, é Salmos capítulo 68, versículo 18. Olha a característica que nós vemos aqui. Pedro não começa a falar coisas aleatórias. Pedro estava inspirado pelo Espírito Santo e Pedro começa a citar as Escrituras e explicar as Escrituras para aquele povo, fazendo então a defesa e mostrando para eles o que estava acontecendo.
Ou seja, a importância da exposição, de você pegar a palavra de Deus e você expor a palavra de Deus. E o interessante é que Pedro, quando a Bíblia fala assim, ó, e ouvindo eles isto, tem uma parte aqui que é muito interessante. Olha no versículo 23 do capítulo 2 aí, para você ver. Diz assim, ó. Ele vem falando, eu vou ler do versículo 22 aqui. Ele fala assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Olha, gente, Pedro está trazendo uma pregação, está falando a verdade para aquele povo. Quando eles chegam e perguntam, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Esse povo está bêbado. Pedro começa a fazer uma exposição das Escrituras. Ele começa a pegar textos bíblicos, citar esses textos bíblicos, explicar, e na conclusão, quando ele vai partindo para a sua conclusão, ele começa a apontar os pecados daquele povo. Ele começa a falar para eles, vocês, cara, pense você. Você está ali e pergunta, um cara chega e começa a falar, vocês mataram esse Jesus que eu estou pregando aqui. Vocês mataram. Você acha que isso é uma acusação qualquer? Pedro podia pensar assim, moça, é minha oportunidade agora de fazer esse povo aqui tudo converter. Agora eu vou trazer uma mensagem. Não, Pedro fala a verdade. Ele expõe as Escrituras e ele fala a verdade. Ele aponta o erro, ele aponta o pecado. E aí nós pensamos assim, nossa, aquele povo deve ter tudo ido embora. Olha o que o texto continua dizendo para nós. E ouvindo eles isto, quando eles ouvem a exposição da palavra e quando eles ouvem essa acusação, ou seja, a palavra é exposta e o pecado deles também é exposto. Quando eles ouvem isso, olha o que vai acontecer aqui. Compungiram-se em seu coração, ou seja, ficaram pesarosos, arrependeram-se, sentiram-se arrependidos, pesarosos pelo que haviam feito. Gente, só tem como você pregar o evangelho, só tem como nós pregarmos aqui e haver conversão, haver coração arrependido. Se nós começarmos e se nós falarmos cada vez mais sobre o que a palavra nos diz, expormos a palavra e se nós expormos os pecados também. Isso é errado. E aí você fala, nossa, eu estou fazendo isso. E aí você vai se sentir compungido e você vai se arrepender. Mas se eu não falar sobre pecado, você vai continuar vivendo a sua vida, normalmente. Eu vi um vídeo, eu acho que eu já até citei isso aqui, mas eu vi um vídeo recentemente de um pessoal que foi fazer um evangelismo na parada gay. E eu não tenho dificuldade de falar sobre isso aqui. E chegou lá o pessoal, tal, não sei o quê, Jesus te ama, não sei o quê, e tal. E aí o pessoal lá, os travestis, e gente, olha aqui, ó, eu os amo, e eu desejo tudo que o Senhor os alcance e os abençoe, mas eu não concordo com as práticas. Eu não tenho problema, dificuldade nenhuma com ninguém que seja homossexual. Não tenho com a pessoa, mas eu não concordo com a prática. E aí um grupo evangelístico foi lá evangelizá-los. E chegou, Jesus te ama, tal. No final, os homossexuais foram fazer um discurso em prol do grupo evangelístico. Esse grupo aqui é um grupo muito bom, não nos julgou, não veio com julgamento sobre nós, não nos condenou. Nós estamos muito felizes pela mensagem que nós ouvimos deles. E saíram e continuaram na marcha gay e não se arrependeram pelos seus pecados. E aí? Isso é avivamento, isso é mudança. A verdade deveria ser dita, vocês estão errados, a palavra de Deus, gente, com amor, não estou falando de falar a verdade, a palavra de Deus diz isso, olha o que as Escrituras dizem e tal, para que as pessoas caiam em si e sintam-se compungidos, para que seus corações se arrependam, para que eles se sintam pesarosos pelo pecado que estão praticando. Avivamento vem quando essas verdades são ditas. Conversão existe e a igreja vai cada vez mais ser cheia quando as pessoas começarem a ouvir as verdades e forem realmente convertidas. Para que elas não venham e fiquem um tempo, cansou e vá embora. Porque a conversão gera pessoas que permanecem. E ele continua e fala, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? Cara, isso aqui é fantástico, porque a ideia que o texto nos dá aqui, é que eles ficaram tão arrependidos, tão compungidos, eles se sentiram tão pesarosos, que talvez a gente lê, e eu li sem fazer nenhuma entonação aqui, é tipo assim, como se eles chegassem assim, está ouvindo, o cara fala assim, vocês mataram esse Jesus, vocês fizeram isso, a Escritura está sendo exposta, aí vocês acham que eles chegaram, a Bíblia diz que eles chegaram para Pedro, e chegaram para os apóstolos, vocês acham que eles chegaram assim, querido Pedro, o que nós faremos? Apóstolos, vocês acham que é isso? O que a Bíblia está dizendo é que eles chegaram a um ponto de ficarem desesperados, ao ponto de saírem procurando, o que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer? Nos ajude, porque nós vamos para o inferno, nós matamos Jesus.
dá-nos a ideia de que eles ficaram apavorados por saberem a verdade, por escutarem a palavra sendo exposta e por saberem a verdade do que eles tinham feito. É isso que deve ser gerado em nosso coração quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação, quando os pecados são apontados. É sentirmos compungidos e procurarmos saber o que nós temos que fazer, o que nós precisamos, o que faremos, homens e irmãos. Aqui na minha outra versão, fala assim, ó, respondeu-lhes Pedro, ouvindo-los, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que nós devemos fazer? E agora, o que eu tenho que fazer? E aí, então, abre as portas, para que Pedro traga a mensagem que tanto Jesus, quanto o Antigo Testamento, os profetas, quanto todos estes já trouxeram na palavra de Deus. João Batista, o seu sermão, e aí Pedro diz para eles o quê? Pedro diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, verso 38, olha aí, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Lembra do verso 23? Arrependam-se pelo que vocês fizeram, arrependam-se por ter entregado Jesus para ímpios para ser morto, arrependam-se dos seus pecados. Se você não aponta, se você não fala sobre isso, como que a pessoa vai cair em si para te perguntar o que eu tenho que fazer? E aí então você dizer, arrependa-se. Ainda há esperança. Está vendo que a mensagem é dura? Está vendo que Pedro faz com que eles se desesperem? Mas depois Pedro vem e traz alento ao coração deles, dizendo, não está tudo perdido. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. É preciso falar a verdade e exortar as pessoas. Existem talvez consequências? E daí? Sim. Pedro não foi apedrejado e morto, Estevão foi. Mas falou a verdade. A mensagem de Estevão foi a mesma. Vocês mataram Jesus. Um foi morto, o outro teve um resultado grandioso. Você está preocupado com a sua vida? A Bíblia fala que eu tenho que estar disposto a morrer por Cristo. Morrer para este mundo, mas morrer fisicamente se for preciso. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo, gente, ele é um símbolo, ele é uma confissão pública de que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O batismo, ele é um sacramento. Na igreja evangélica nós temos 2 sacramentos, é o batismo e a Santa Ceia. Que é, o que é o sacramento? É você pegar algo que é espiritual e você criar um símbolo que representa aquilo que é espiritual. O batismo representa o quê? Que você estava vivo para esse mundo, você estava morto nos pecados, e aí então você morre para esse mundo e você ressuscita em Cristo. O batismo simboliza isso, por isso ele fala, e cada um de vós seja batizado. Significa que se você não for batizado, você não é salvo. A Bíblia não coloca o batismo como condição para a salvação. Mas existe algo muito sério, olha aqui. Todos os relatos bíblicos que nós vemos, quase todos, quando Filipe vai pregar para o eunuco, qual que é a primeira coisa que ele pede para acontecer? Me batiza. Esses caras aqui, a Bíblia fala que eles convertem, eles se arrependem, e a gente vai ver que eles foram batizados, e Paulo fala, vocês têm que ser batizados. O batismo não é condição para ser salvo. O exemplo clássico que nós temos é o ladrão da cruz. Não foi batizado, mas Jesus deixa claro que ele se arrependeu, que ele estaria com ele no paraíso. Beleza. No entanto, se eu me converto e tenho tempo hábil para desejar batizar e professar essa fé e tornar público isso, talvez eu não tenha sido alcançado pelo Evangelho realmente, eu não tenha me convertido realmente. Porque isso é algo que a partir do momento que você é alcançado por Cristo, que o Espírito Santo de Deus habita em você, é um desejo que se torna latente no seu coração. Você quer batizar. Ninguém precisa te forçar, você deseja, você fala, eu quero batizar. Que dia que tem batismo? Inclusive, se tiver alguém que quiser batizar, procura o pastor Alair, que é o responsável pelo ministério infantil. Você deseja, você quer. É condição? Não. Mas se você tem algum tempo de convertido e você nunca procurou batizar, talvez a sua salvação esteja em xeque, eu não sei. Porque se você realmente tem o Espírito Santo, você deseja ser batizado. Talvez você não queira assumir um compromisso mais sério. É igual o cara que está noivo 10 anos e não quer casar. Você não vai casar comigo? Não, eu te amo. Tá? Então vamos casar, assume. Ah, eu já tenho 10 anos de convertido, nunca batizei. Cara, assume. Vamos lá, torne isso, professa isso, torne isso público. A menina, no mesmo jeito do casamento, ela vai começar a duvidar que você a ama. Quer dizer, 10 anos você não casa, sabe? Tem que fazer igual um amigo meu, namorou 3 meses e casou, o Gel. 3 meses de namoro, noivado e casou.
E está feliz até hoje. E ele fala, batismo para quê? Para perdão de pecados. Como eu disse, o batismo é um sinal. Olha o que diz em Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O batismo, ele é um símbolo do que está escrito aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, não por obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, nós fomos lavados espiritualmente e regenerados espiritualmente. O batismo simboliza isso. Ele torna visível esse ato espiritual que aconteceu em nossas vidas. Por isso nós precisamos desejar sim o batismo. E aí tem um ponto aqui interessante que fala assim, ó, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando fala aqui, está falando do dom da fé salvífica. A fé que opera em nós para gerar salvação. Não é a fé comum que a maioria das pessoas e todo mundo tem, mas é uma fé específica, que está relatado lá em Efésios 2,8, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a fé salvífica. Quando ele está falando, vocês receberão esse dom, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Agora, consequentemente, quando nós somos salvos, nós sabemos que não tem ninguém para ficar sentado no banco, e a Bíblia diz que cada um de nós, o Espírito Santo vai nos dar dons específicos. A partir do momento que você é salvo, nós podemos claramente entender que isso aqui também está se referindo a dons espirituais que o Senhor vai nos dar. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 11, tem um relato de vários desses dons, e no verso 11 ele fala assim, ó, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, nós recebemos o dom da fé salvífica e você recebe, até a fé para você crer vem de Deus. Até a fé para nós crermos em Jesus e sermos salvos vem dele, tudo vem dele para nós, tudo. Até a fé para sermos salvos. Esse dom da fé salvífica é a partir disso, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo e você é salvo, você vai receber dons espirituais. E se eu pedir para levantar a mão aqui, não precisa mais falar assim, quem aqui tem dom de línguas? Muitos vão levantar. Quem tem dom de profecia? Outros levantam. Quem tem dom de cura aqui? Outros levantam. E o Senhor reparte assim. Quem tem dom aqui, dons de serviço? Nós temos ali vários, pastores, mestres, dons de serviço, todo mundo. E Deus reparte a cada um. E é isso que ele está falando aqui. No verso 39 ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Quando fala aqui que a promessa é tanto a vós quanto a vossos filhos, deixa eu fazer uma observação aqui. Não está falando que filho de crente é crentinho. Só porque se você é crente, o seu filho já é salvo automaticamente. Mas é porque agrada o coração de Deus que aqueles que são filhos dos que creem nele também sejam salvos. Mas existe a nossa responsabilidade, eu tenho uma filha, de ensinar a palavra e de criá-los dentro dos princípios da palavra, porque isso agrada o coração de Deus, e Deus quer sim que os nossos filhos também sejam alcançados e sejam salvos. Aqui não está tirando a responsabilidade de nós, dizendo assim, não, é uma promessa para vocês, pode ficar tranquilo que seus filhos também estão nela. Não, aqui está lançando uma responsabilidade sobre nós. Se vocês são salvos, os de vocês também são, porque essa promessa é para vocês, mas também para os seus filhos. Então, eduquem eles de acordo com a palavra, ensinem a palavra de Deus, para que eles também sejam aqueles que são salvos e recebam essa promessa. E ele continua dizendo, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. O pastor Aníbal, outro dia, estava conversando com ele, e ele estava falando assim que, teve uma época que ele entrou em crise, porque ele se achava muito distante da Bíblia. Ele achava que a Bíblia não falava dele. E quando ele leu o Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus no seu sermão ali, na sua oração sacerdotal, Jesus fala assim, Senhor, eu rogo não somente por estes, mas por aqueles que ainda virão. Aqui nesse texto fala algo muito parecido. Porque aqui está falando que a promessa não é somente para aqueles que estavam lá, mas aqueles que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chama. A Bíblia está falando de mim e de você. Isso significa que Deus sabia que o seu evangelho, que a sua palavra não morreria. A palavra de Deus, essa palavra, isso é a prova cabal de que isso aqui é a palavra de Deus sim, porque Ele naquele tempo já garantia para nós por meio de Jesus na sua oração, por meio dos apóstolos aqui, Pedro falando, que aquela palavra não era só para aquele tempo, mas alcançaria muitos que estavam longe. Nós estamos a mais de 2000 anos de distância daquela época. E a palavra está nos alcançando aqui hoje. Sinta-se parte. E ele falando que quando ele descobriu, o pastor Aníbal falando, quando ele descobriu esse texto, ele se sentiu parte da palavra de Deus. Então, se você talvez tenha essa crise, sinta-se parte. A Bíblia fala de você. A Bíblia fala que você seria alcançado hoje. Você é cumprimento do que isso aqui fala.
No verso 40 diz assim, ó, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração. E com muitas outras palavras. O que o texto nos diz aqui? Que o discurso dele não foi só isso daqui. O discurso dele delongou um pouco mais e com certeza ele trouxe mais acusações e trouxe também mais refrigério. Do mesmo jeito que ele trouxe exortações, porque a Bíblia fala aqui que ele continuava os exortando, com certeza ele também trouxe palavras de refrigério e de arrependimento, falando que o Senhor era um Deus bondoso. Mas o que a Bíblia nos diz aqui, é que aqui não está tudo transcrito. Existiu mais coisas, e nós sabemos que ele com certeza falou muito mais coisas àquela pessoa. E ao serem confrontadas, exortadas, é que aquelas pessoas conseguiam identificar os seus erros e serem transformadas, e serem alcançadas e cheias do Espírito Santo. Não adianta, deixa eu dizer uma coisa, não adianta você individualmente orar por avivamento, se não abandonar pecado. Pecado gera barreira, é preciso o abandono de pecado. E abandonar pecado não é esperar um ato sobrenatural de Deus para você abandonar o pecado. Abandonar o pecado é uma decisão. É você dizer, eu não peco mais nisso. O que está te fazendo pecar? Jesus fala, se a tua mão te faz pecar, arranca fora. É o teu olho, arranca fora. Melhor você entrar maneta, melhor você entrar caolho no céu, do que você ir para o inferno com as duas mãos e com os olhos. Jesus está falando ali de forma radical, sim. O que nos faz pecar? Nós queremos avivamento? O que nos tem feito pecar no seu trabalho, na sua casa? Aonde quer que você esteja inserido? O que está nos fazendo pecar dentro da igreja? O que está nos afastando de Deus? Comece a abandonar isso e você vai ver de forma natural o avivamento acontecer nas nossas vidas. E não tem que ser em ajuntamentos, isso é atitude particular, individual de cada um. Não é participando de congresso, não é indo em conferências, não é nisso que acontece o genuíno avivamento. É você dentro do seu quarto, buscando a presença de Deus, orando, pedindo que Ele quebrante o seu coração, lendo a palavra de Deus e pedindo que Ele sonde o seu coração, para que haja arrependimento, para que haja transformação. E aí Ele muda a sua vida, e Ele muda a vida de outro ali, e Ele muda a vida de outro. Quando você vê, a igreja inteira está transformada. Um país está transformado. Não adianta somente ajuntamentos. Dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha o que ele está dizendo aqui. Afastem-se de tudo que possa contaminá-los nessa geração. É isso que ele está falando aqui. Ó. Tem um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, que ele diz assim, abstende-vos. Ou seja, essa palavra significa, mantenham-se afastados, fiquem distante de toda a aparência do mal. A Bíblia fala que eu não tenho que me afastar só do mal. Eu tenho que me afastar da aparência do mal. É pior do que... Não é só, não, isso aqui é mal, vou me afastar. Mas a aparência do mal eu permaneço. O que ele está falando aqui é basicamente isso. Afastem-se, distanciem-se de tudo que seja mal, dessa geração perversa. O que essa geração tem trazido sobre nós de perverso e que nós estamos consumindo? Não estou falando aqui de religiosidade, mas é você particularmente. Hoje de manhã, gente, quem não veio hoje na EBD, perdeu. Assiste lá no YouTube. O pastor Aníbal trouxe uma ministração fantástica aqui hoje no capítulo 2 de Colossenses, e ele até falou isso. Não é aquela questão de você chegar para pastor e falar assim, pastor, o que eu posso assistir na televisão? O que eu posso fazer aqui? Não, é de você conhecer a palavra de Deus e você ter maturidade para saber o que é certo e o que é errado. Para você se afastar de tudo que é perverso nessa geração. Nós precisamos disso. E ele fala, salvai-vos. Esse salvai-vos aqui, ele dá uma ideia de que, tipo assim, fuja com todas as suas forças, com tudo que você tiver. É como se fosse um monstro, algo que viesse para te devorar, para te destruir, e você via que aquilo estava se aproximando de você. Então você corre com todas as suas forças, você expõe de todas as suas formas possíveis, você faz tudo que for possível para fugir daquilo, porque você sabe que aquilo vai te destruir. Quando ele fala salvai-vos, é realmente nessa conotação de se salvar mesmo, de correr daquilo que é pecaminoso. E só uma observação, porque eu utilizei uma expressão aqui que talvez alguém pode entender errado. Nós não nos salvamos no que diz respeito à salvação em Cristo. Mas esse salvai-vos aqui é no sentido de nós fugirmos do pecado, da contaminação do pecado, como se o pecado fosse um devorador, tentando nos destruir e que pode nos destruir. Será que nós temos corrido assim do pecado? Ou será que nós brincamos com o pecado? Verso 41. De sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o que está acontecendo aqui. Olha as consequências do que vai acontecendo. É exposta a palavra com fidelidade, é apontado o pecado. Olha a quantidade de gente que converteu. E a Bíblia, só uma observação com relação à questão do batismo novamente. Aqui está falando que os que de bom grado receberam, fizeram o quê? A sua palavra, foram batizados. Mais uma vez reforçando o que eu disse. Se você diz que recebeu a palavra de Deus de bom grado e que você aceita essa palavra, que você ama Jesus, que você ama essa palavra e tem resistido a ser batizado, você está fora do que a palavra de Deus te ensina. Se tem alguém aqui que já tem muito tempo de igreja e não é batizado, procure batizar-se. Procure gerar em seu coração convicções na palavra de Deus para ser batizado. Porque olha aqui, os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Ou seja, os que não receberam de bom grado resistiram e não foram batizados. Está nítido isso daqui. E aí ele fala assim, ó, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o resultado alcançado. Pedro estava cheio do Espírito Santo, pregou a verdade sem medo de ofender. E o Senhor fez isso na vida deles. Nós não podemos ter medo de pregar a verdade. E eu falo isso aqui em cima, mas você também não pode ter medo de pregar a verdade onde você está inserido, para os seus amigos, para as pessoas que te cercam. Fale, exponha. Só isso pode gerar transformação. Não adianta nós queremos afagar as pessoas e ficar lá fazendo carinho nelas. Isso não muda a vida. Isso pode até trazê-las aqui como um visitante que vai achar tudo muito lindo, mas eles não permanecem. Eles não são salvos por isso, eles são salvos por se arrependerem de seus pecados. É preciso fazermos isso. Olha o resultado. Nós estamos preocupados com o resultado? Vamos seguir as etapas. Como eu disse, o pragmatismo não preocupa com o meio, ele se preocupa com o final. Nós cristãos temos que nos preocupar com o início, com o meio e com o fim. O nosso início tem que ser correto e bíblico, o nosso meio tem que ser correto e bíblico, e o fim tem que ser correto e bíblico. Está lotado, glória a Deus, foi feito tudo da maneira correta. Ah, está lotado, não se preocupou com o meio, teve coisas erradas, pragmatismo, se encaixando aos padrões do mundo. O texto mais conhecido da Bíblia, não vão vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos fala isso de maneira muito clara para nós, o apóstolo Paulo vem expondo muito sobre isso. A gente fala muito sobre isso, mas será que nós não temos nos amoldado muito para agradar e atrair pessoas? Isso é pragmatismo. Enche, enche. Lota, lota. Mas o meio foi errado. O fim está contaminado. Para de fazer os meios pragmáticos, você vai ver quem vai permanecer. No verso 42, nós temos um relato de como a igreja vivia e os convertidos passaram a viver. Aqui a Bíblia vai começar a nos relatar aquelas pessoas que converteram e como que a igreja, naquela época, ela vivia e gerando esse verdadeiro avivamento. Diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ó, mais uma característica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, aqui nós temos um resumo do que é ser igreja. Não precisa inventar muita coisa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. São as coisas, gente, quando fala perseveravam na doutrina dos apóstolos, você pode entender, perseveravam nos ensinos que Jesus passou para os apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nisso daqui, na palavra de Deus, no que Cristo ensinou. Igreja não tem que criar meios de atrair pessoas. Esses dias eu estava vendo uma pregação na internet, e aí de repente surgiu uma propaganda. Uma equipe especializada em dar treinamentos para a igreja, para ajudar você a alcançar pessoas e encher a sua igreja de pessoas. Cara, me ajuda, me poupe. Isso é fazer comércio, aí vai lá buscar essa equipe. Se isso era algo genuíno, então eu vou ligar para eles vêm aqui na Batista Renascer fazer isso de graça. Não é comércio de voz. A Bíblia já nos ensina isso. Ah, eu vou fazer esse curso, que eu vou lotar a minha igreja. Pragmatismo puro. E se fosse algo genuíno, eles não estavam vendendo na internet, eles estavam pregando nas igrejas e alcançando vidas para Jesus. Nós temos que ficar de olhos abertos. Qual que é o resumo, então, da palavra de Deus que a Bíblia nos traz aqui? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. A igreja não tem que inovar. A igreja tem que perseverar no que é ensinado por Jesus e os apóstolos. A igreja não tem que trazer inovação. A igreja de Cristo tem que perseverar. Aqui está falando assim, ó, e eles inovaram com algumas doutrinas para que as pessoas fossem atraídas. Não!
Eles perseveraram nas doutrinas dos apóstolos, ainda que viesse... Não, está antiquado. Igreja não fica antiquada, igreja não fica ultrapassada, igreja não é retrógrada, essa palavra é atual, em qualquer tempo, em qualquer época. O que é antiquado é o pecado lá fora ser trazido para dentro para atrair gente. Isso é antiquado. A adaptação de coisas erradas para tentar atrair gente, para gerar um falso avivamento, para gerar falsos crescimentos, isso é errado. Isso é antiquado. Isso está fora de moda para mim e para você que nos dizemos cristãos. A palavra de Deus não entra, não fica fora de moda. Eu não tenho que criar mecanismos para atrair gente. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos. Às vezes nós nos preocupamos demais em criar estratégias e trazemos um peso sobre nós, porque nós achamos, nós que somos pastores, nós achamos às vezes que a responsabilidade de trazer gente é nossa. Não! A responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um líder é pregar a verdade. E o Senhor lhes acrescentará o número dos que vão sendo salvos. Gente, isso te dá uma paz. O dia que eu entendi isso, foi como se eu tirasse uma carga das minhas costas. Não é responsabilidade minha convencer, é o Espírito Santo que faz isso. É responsabilidade minha pregar a verdade e Deus vai trazer. É por isso que nós temos visto um monte de pastor suicidando aí, que talvez não entendeu isso ainda, e não estou julgando ninguém, mas existem casos que talvez sejam assim, porque é um peso muito grande você pensar, meu Deus, eu tenho que converter as pessoas, eu preciso. Pensa, eu já vivi isso. Agora quando você entende, não, a minha responsabilidade é me esmerar, me dedicar a essa palavra, pregar com verdade, fazer isso aqui com o maior amor da minha vida, e eu vou ter paz, porque aqueles que o Senhor quiser vão ouvir essa mensagem e vão ser convertidos. Porque é o Espírito que vai fazer isso. É o Espírito. Aí eles perseveravam na comunhão, e essa comunhão aqui, ela significa, esses irmãos, eles eram acessados na boa fé em Jesus, eles cooperavam na obra do Evangelho, eles contribuíam com os necessitados, e eles tinham unidade de espírito de amor entre os cristãos primitivos. Existia unidade entre eles. A oração que Jesus fez lá em João 17, que eu citei agora há pouco. No partir do pão, aqui está falando da Santa Ceia, da ceia do Senhor, na ceia que é celebrada aqui, na nossa igreja é uma vez por mês, tem igreja que celebra todo domingo, tem igreja que celebra de 2 em 2 meses, mas não importa, ele está falando aqui que eles perseveravam nisso, nas orações. Eu vou te constranger aqui agora, me desculpe, mas eu vou. Como nós queremos avivamento se nós não oramos? Como nós queremos avivamento se não tem havido oração no meio do povo? Essa igreja perseverava, eles eram persistentes em oração. Eles oravam 3 vezes por dia, porque eles tinham vindo da cultura judaica que tinha esse costume, e eles faziam isso ainda. Nós vemos isso de forma clara em Atos aqui, quando cita, por exemplo, Pedro e João, que iam para o templo na hora da oração, em Atos capítulo 3, versículo 1, e a Bíblia nos relata isso de forma clara. Nós vemos, por exemplo, Daniel, que é no Antigo Testamento, que mostra esse costume que tinha. A igreja primitiva orava. Eles perseveravam também em oração. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Penúltimo final de semana, nós tivemos 12 horas de oração aqui. Quem teve aqui na igreja para orar? Levanta a mão, por favor. Gente, pasmem. 3 pessoas levantaram as mãos. E aí? Avivamento? Como que nós queremos avivamento se nós não oramos? Se nós não pedimos, se nós não buscamos? Tem sido fogo estranho, falso. Nós vemos as pessoas pecando, fazendo um monte de coisas erradas aí na internet, vai para ajuntamentos e volta todo mundo, avivamos, avivamento, isso é mentira. Nós estamos sendo enganados. Enquanto nós não amarmos a oração, nos dedicarmos, buscarmos a Deus, viermos aqui para essa igreja buscar a presença de Deus, que ela fica aberta o dia todo. Eu estou aqui todos os dias, trabalhando, eu não vejo essa igreja aqui, ninguém passando aqui para orar, um ou outro às vezes. Não vai haver avivamento, enquanto nós não perseverarmos na doutrina, enquanto não houver comunhão, partir do pão e oração. Vai ser somente emoção, grito, chilique, cai no chão, um monte de coisa. Mas é só emoção, passa. Como tudo que passa, avivamento genuíno permanece. Avivamento genuíno transforma. Não dá para falar que a nossa nação está vivendo um grande avivamento quando nós vemos o que está acontecendo. O nosso país, graças a Deus, nós temos um governo que está colocando algumas coisas nos eixos. Mas era para haver mais transformação. Como eu relatei, todas as sociedades que foram impactadas por um genuíno avivamento foram transformadas.
Ao ponto, como eu disse, de bordéis, de bares, de botecos, de tudo ser fechado, motéis serem fechados, por causa do alcance de um verdadeiro avivamento. E aí? Como nós temos visto pecado dentro da igreja? Verso 43. E toda a alma tinha temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma, esse temor aqui não era medo, era reverência, respeito intenso. Você sabe o que gera mais reverência em você? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu dar um exemplo, vai ficar muito claro para você. Pastor, eu tenho até 15, 6 e 15? Eu vou concluir aqui, fica de boa, rapidão. Deixa eu só falar para você aqui uma característica. Você entra dentro de um fórum, na sala do juiz. O juiz não está lá. O que você faz? Você senta de qualquer jeito. A hora que o juiz entra, o que você faz? Você se posiciona, senta de boa. Certo? Você sabe por que isso aconteceu? Enquanto o juiz não estava, você sabia que ele não estava, você fica de boa. Não tem reverência. Mas quando você sabe que o juiz entrou, você se porta da maneira correta. Se você não tem reverência no culto, por exemplo, é porque você realmente não crê que Deus está aqui. Porque se você cresce que Ele estava aqui, você se comportaria de um jeito reverente, porque você sabe que Ele está te vendo. A falta de reverência demonstra a nossa falta de fé e convicção de que Deus se faz presente realmente no nosso meio. É isso que a falta de reverência gera. Mas se eu sei que Deus ele realmente está aqui, Ele é onipresente, e se eu sei que a sua presença Shekinah habita, está entre nós, se eu sei que Ele realmente habita dentro de mim, existe reverência, eu respeito. É isso que ele está falando aqui. Agora, olha só aqui, no verso 42 e 43, olha só o resultado que ele faz, no verso 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia mister. Ou seja, aqui está um cumprimento do que Jesus fala em Lucas, quando ele fala assim, vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Jesus falando assim, vocês têm muitas coisas, ajudem aqueles que necessitam. Só uma observação, nós não somos obrigados, biblicamente, agora sair daqui, todo mundo vender tudo que tem e ajudar os necessitados. Não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que no caso de Ananias e Safira, você vê Pedro exortando eles e falando assim, vocês venderam, vocês podiam ter ficado com o que vocês não tinham essa obrigação de trazer, porque vocês estão mentindo para o Espírito Santo. É isso. No entanto, a Bíblia nos diz que se eu tenho e eu não ajudo o meu próximo, eu estou em pecado. Porque é dever cristão, Nós temos o dever cristão de acolhermos e de atendermos os necessitados. Isso tem que estar latente no nosso coração. Verso 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, perseveravam unânimes e no templo congregava, havia congregação, se reuniam, todos os dias eles estavam ali. Só uma observação aqui, a igreja primitiva, uma característica clara dela, era um desprendimento das coisas deste mundo. Eles vendiam tudo, despreocupados, e eu reforço, não estou falando que você também tem que fazer isso. Mas então, olha uma característica que a gente vê na igreja de hoje. Nós vemos o contrário disso hoje. Nós vemos muitos cristãos hoje, muito presos às coisas desse mundo, pedindo muito mais coisas materiais do que coisas espirituais. Quando não tem que haver no nosso coração um desprendimento dessas coisas. O que não significa que você não possa trabalhar, que você não possa conquistar, não é isso. Mas nós não podemos ser extremistas, ao ponto de nos esquecermos disso, nos esquecermos dos necessitados. E ele fala, partindo o pão de casa em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. E no verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, aí vem assim, e todos os dias, ou na sua Bíblia pode estar só, enquanto isso, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha aqui, olha o que está dizendo aqui, enquanto eles louvavam a Deus, enquanto a igreja se mantinha fiel à palavra de Deus, enquanto eles estavam ali buscando a verdade, enquanto eles oravam, enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, enquanto a igreja fazia tudo isso que foi relatado aqui, eles não se preocupavam em criar estratégias e sair correndo atrás de gente. Não estou falando questão de evangelizar, eles evangelizavam. A gente tem uma noção clara disso na Bíblia aqui. Mas eles não ficavam amoldando, criando meios, não. A Bíblia fala, e o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Já eram quase 3.000 que a Bíblia relatou e continuou crescendo a igreja. Porque nós vimos que quase 3.000 foram batizados, agora a Bíblia continua aqui no verso 47, falando assim, e todos os dias, não era de vez em quando, não, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Aí você fala assim, a outra coisa que é interessante que ele fala aqui, é que eles contavam com a simpatia do povo. Aí você fala assim, mas não era só simpatia, não, eles foram perseguidos. Deixa eu te dar uma diferença aqui. Existe uma diferença muito grande entre nós sermos perseguidos pela verdade do Evangelho e nós sermos criticados por pregarmos uma coisa e não vivermos. Nós vemos muita gente falando assim, a Igreja do Brasil tem sido perseguida. Na maioria das vezes, nós não temos sido perseguidos. Nós temos sido criticados porque pregamos uma coisa e vivemos outra. É diferente ser perseguido por pregar a verdade e ser criticado por estar pregando uma coisa e vivendo outra. E é isso que muitas vezes nós temos vivido. Está sendo perseguido. Vamos ver direitinho se isso é perseguição mesmo, ou se é porque não está sendo feito da forma correta, e aí nós damos brecha para que os que estão de fora possam nos criticar e vir com falas ao nosso respeito. Nós temos que estar atentos com isso. Coloque-se de pé, por favor. Somente algumas lições aqui para nós encerrarmos. Diz assim, a igreja contemporânea precisa parar de inventar meios e fórmulas para crescimento de igreja e voltar a ser igreja. Assim, Deus nos acrescentará e vai acrescentar quantos mais o número dos que vão sendo salvos. Deus vai fazer isso. Deus, não sou eu, não é você. Deus acrescenta. O Espírito convence. Temos que pregar a palavra com fidelidade, com verdade. Essa é a nossa responsabilidade. Converter, deixa que Deus faz. Pregue. Faz o que Paulo manda Timóteo fazer. Insta, exorte, quer seja oportuno, quer não. Deus vai fazer o resto. Precisamos ser avivados, sim. Nós precisamos de avivamento? Eu creio no avivamento. Creio e desejo ardentemente. Mas no avivamento bíblico. Precisamos ser cristocêntricos. E precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pode vir aqui, pastor, por favor. Desculpa pelo horário aí, mas são 6h10 ainda. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui e pela Tua palavra, Deus, que nos ensina tudo. Nós não precisamos ficar buscando lá fora, nós não precisamos criar meios, mecanismos, nós não temos que fazer como Nadab e Abiú, gerar fogo estranho para que haja um mover do Senhor, para que hajam conversões, nós não precisamos disso, nós precisamos ser igreja apenas, precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, precisamos orar, precisamos nos render diante do Senhor, precisamos agradar ao Senhor, precisamos falar a verdade do Senhor, e o Senhor nos acrescentará o número dos que estão sendo salvos. Toque corações aqui hoje, Deus, toque o meu coração. Aviva-nos, ó Senhor. Gera um genuíno avivamento no nosso meio, Pai. Desperta-nos para a oração. Faça com que na nossa próxima, Deus, reunião de oração aqui de 12 horas, nós possamos ver este lugar aqui cheio de gente, ansiando por um genuíno avivamento, buscando, orando, desejando que a nossa igreja seja avivada e que ela alcance essa cidade, alcance esse país, alcance outras nações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja. Inscreva-se e clique no sininho.